Como controlar LED digital? E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Dimitri do suporte do LumiKit e no vídeo de hoje a gente vai ver como controlar o LED digital. A gente vai ver o que você vai precisar ter, fazer, como configurar e depois como fazer o mapeamento dos pixels. Antes de ver esse vídeo aqui, é muito recomendado vocês terem visto antes o vídeo da diferença do LED analógico para o LED digital. Aqui a gente está utilizando o LED digital, então é bom vocês saberem como ele funciona. E outro vídeo muito importante também é do ArtNet e do DMX. Você tem que ter esse conhecimento prévio do que é o ArtNet, de como ele funciona. É a mesma coisa com o DMX, porque a gente vai usar esses conceitos aqui no vídeo de hoje. Vamos pro vídeo então. Eu tenho dois painéis de LED digital e uma fita de LED digital. Eu tenho uma fonte de alimentação chaveada do tipo colmeia e um computador com programa de controle de iluminação. Para os controladores de LED digital, eu vou utilizar a LumiKit Pixelbox 32/4 e a LumiKit Pixelbox Amp. Apesar de eu utilizar esses modelos específicos aqui, o conceito vai se aplicar para praticamente todos os controladores de LED digital, tá bom? Para o LED digital eu vou utilizar aqui uma fita WS2811 e também dois painéis 2811. Aí a fonte de alimentação colmeia que eu já mostrei para vocês, ela é de 5 volts para alimentar a minha fita e o meu painel. E o programa de controle de iluminação que eu vou utilizar vai ser o LumiKit Show. Novamente aqui, só reforçando, né? Eu vou utilizar esse programa específico, mas vocês podem utilizar outros programas que mandam sinal ArtNet, que vai funcionar igual, basicamente. O conceito se aplica para outros programas também. Antes da gente começar daí, é muito importante vocês terem ciência de uma informação. Se o controlador é compatível com a fita e vice-versa, a fita é compatível com o controlador. Os controladores que eu tenho aqui, eles são compatíveis com fita WS2811 e vários outros chips. E as fitas que eu tenho aqui, elas são WS2811. Então eu tenho certeza que essa ligação aqui vai funcionar. Se eu tivesse um controlador que não fosse compatível com WS2811 ou uma fita que fosse outro chip, ele poderia não funcionar, provavelmente. Então é muito importante vocês saberem dessas informações antes de adquirir os produtos e fazer as ligações. Se vocês entrarem em contato com o fornecedor, o vendedor ou o fabricante, tanto do controlador quanto das fitas, geralmente eles vão saber dizer para vocês qual que é o chip que ele vai ser compatível ou qual que é o chip da fita. Geralmente eles deixam informado em algum datasheet, algum manual do produto, alguma coisa nesse sentido. Outra informação importante também é vocês garantirem que a fita está funcionando. O que vocês podem fazer para fazer esse teste? Vocês pegam a fita de vocês, os pixels, os painéis, enfim, vocês ligam direto na alimentação. Geralmente essas fitas aqui, elas têm algum tipo de comportamento quando você só liga na alimentação. Ela pode acender toda em branco, por exemplo, né? Ou ela pode fazer algum efeito já. E tem alguns modelos específicos que quando você só liga na alimentação, eles ficam apagados mesmo. Daí não tem o que fazer. Mas são alguns pontos que vocês podem conferir para ver que a fita está funcionando de fato. E tem ainda outras fitas que tem um controlinho que vem junto com elas. Vocês podem também ligar a fita nesse controlinho para garantir que ela está funcionando antes de vocês fazerem as ligações aqui, os controladores e tudo mais. Então a primeira ligação que a gente vai começar a fazer é da alimentação dos pixels. Aqui eu tenho minha fonte de alimentação e aqui eu vou começar com a fita só para mostrar para vocês, né, as ligações que dá para fazer possíveis. Aí como a gente já viu naquele outro vídeo lá do LED digital, do LED analógico, vocês podem ver aqui que isso aqui é um LED digital, né, que tem um chip a cada corte aqui da fita. E ele tem aqui o nosso GND, o nosso 5 volts e a entrada de dados aqui no DI. Aqui essa fita ela veio com esse conectorzinho aqui para mim, então eu já deixei preparado um conector que a gente vai conectar aqui. Vai ser esse cara aqui. Aí só para vocês verem aqui, né, o vermelho geralmente vai ser a alimentação, os 5 volts. O branco geralmente vai ser o GND, vai ser branco ou preto, o fio, né? E esse verdinho aqui vai ser o sinal, o data in. Aí aqui eu disponibilizei para mim, eu descapei um pouquinho. Aqui eu tenho daí o vermelho da alimentação, aqui o branco que é o GND e aqui o sinal que vai para minha controladora depois. Eu vou primeiro só ligar essa fita aqui na alimentação para ver o que acontece. Esse aqui é o positivo, vou ligar então no positivo. Pronto, com a minha fita ligada na alimentação, eu vou até ver se ela vai acender ou vou fazer alguma coisa. Só conferir aqui. Acho que eu liguei errado aqui, vou fazer a ligação. Sempre é bom reconferir. Agora sim, positivo e negativo. E aqui a minha fita só acendeu o primeiro pixel, né? Então, tudo bem. Vou assumir que aqui que tá tudo funcionando. Perfeito. Agora eu vou ligar aqui o painel, que é um pouquinho diferente para vocês verem as formas de ligação possíveis dos pixels. Esse meu painel aqui, ele vai ter esses 3 pontos de conexão. Aqui no começo, aqui no meio e outro aqui atrás. Aqui eu vou ter um ponto de ligação igual a minha fita. Eu tenho a entrada do sinal, o negativo, o GND, né, da alimentação, e os 5 volts, o positivo da alimentação. E ele deixa um conectorzinho aqui pra gente. Aqui a gente tem o negativo da alimentação e o positivo da alimentação, para realimentar no meio. E no final aqui a gente também vai ter a mesma coisa.
só que daí vai ter saída do sinal, é bem importante comentar, negativo da alimentação e positivo da alimentação. Esse aqui, saída, é para caso eu quiser ligar um outro painel, eu tenho esse conectorzinho aqui, e esse D-out aqui, ele vai mandar para o D-in do próximo painel. Depois a gente vai ver isso na prática. Nesse painel aqui, eu posso ligar a alimentação tanto nesse primeiro borne aqui do começo, quanto aqui no meio. Aqui no meio eu já deixei preparado o meu fio de alimentação positivo e negativo, então vou utilizar esses dois aqui mesmo. Então pronto, basicamente eu tenho os meus dois pixels ligados aqui, né? Eu tenho tanto a fita quanto o meu painel. Lembrando que eles só estão com a alimentação ligada, tá sem sinal, só pra gente ver se acontece alguma coisa. Como vocês podem ver, o meu painel aqui no caso, né, comentei para vocês, alguns podem acender, alguns podem fazer um efeito, ou alguns podem ficar apagados. Esse meu painel aqui ele fica apagado, e essa minha fita aqui aparentemente ela acende o primeiro pixel. Aí no caso de vocês, podem ser que vocês encontrem outras situações onde vai ter outros conectores, né, além desses aqui, ou de fios direto, né, aí isso é normal. Vocês sempre vão ter esses 3 pontos de conexão aqui, o negativo da alimentação, o positivo e o sinal. Aí vocês fazem as ligações conforme está descrito nos pixels de vocês. Agora eu vou ligar a alimentação do meu controlador para a gente conseguir ligar o sinal do controlador aqui nas fitas. O meu controlador aqui ele está dizendo que a alimentação é de 7 até 40 volts. E ele já está chamando com uma fonte de alimentação de 9 volts aqui de 1 ampere, que eu já vou utilizar isso aqui. Aí o meu controlador, ele vai dizer para vocês onde que vai ser a saída do sinal. Aqui nesse meu controlador específico, é aqui em cima no Out 1, 2, 3 e 4. Lembrando que o fabricante ou fornecedor, ele vai ter o datasheet para vocês, geralmente, tá? Vocês podem entrar em contato com ele e ver como é que faz essas ligações, caso vocês tenham dúvida. Aqui a gente vai deixar mostrando aí na tela do vídeo para vocês o manual desse controlador aqui. Ele vai mostrar aqui a parte da alimentação, que é bem simples, é só ligar uma fonte de alimentação de 9 volts aqui, por exemplo, né? O pessoal já manda junto. E aqui para a ligação das saídas é bem simples, a gente pode utilizar, vou mostrar para vocês aqui esse específico, né? Esse aqui ele tem as saídas em RJ45, então eu vou pegar um cabo de rede normal mesmo, eu posso cortar uma ponta dele e fazer depois as ligações aqui com a fita, como mostra ele no manual. Aí tá passando a imagem para vocês darem uma conferida. Então, ó, só mostrando para vocês, aqui eu peguei um cabo de rede normal desses azuizinhos, né? Aqui eu tenho os meus pinos e tudo mais, e conforme o manual pediu desse controlador aqui, eu destaquei os fios. Então aqui eu tenho os fios do GND, do negativo da alimentação, no caso, né? Aqui só vai ser um GND só para ter referência, né? E eu também destaquei aqui o fio de sinal pro pixel, que é o WS+. Aí só lembrando, né? Vocês vão ter que ver, conforme esse controlador pede, que a gente veja a pinagem aqui, como é que tá a cor dos pinos, né? Para depois a gente saber qual fio que a gente vai precisar utilizar. Aqui a gente vai utilizar os marrons, o 7 e o 8 pro GND, e aqui o laranjinha pro WS+, que é o sinal pros pixels. Aqui é bem simples, daí eu só conecto o meu cabo na saída RJ45 aqui mesmo, então eu vou pegar esses fiozinhos aqui e ligar nas minhas fitas. Para simplificar as ligações aqui, eu vou começar a utilizar só os painéis, beleza? Mas vocês podem fazer a mesma coisa com as fitas, que é exatamente igual ao procedimento. Aí, como a gente tinha visto anteriormente, esse meu painel aqui, ele tem esse conector para as ligações. Eu já tenho esse conector pronto aqui, né? Então só vou fazer a conexão. E daí, esse verdinho aqui vai ser o meu sinal. E pegando aqui o meu conector do meu controlador, eu tenho que interligar esses dois aqui. Eu posso fazer dessa maneira, por exemplo. Simplesmente ligar aqui um no outro, né? E eles já estão conectados da forma correta. Só dar uma separada nesse aqui para não interferir nos outros. E esse outro aqui vai ser o negativo do nosso sinal, que a gente tem que interligar com o negativo da fita. Aqui eu vou utilizar um outro conector de garrinha também. Vou pegar esse aqui e ligar aqui. E perfeito. Aqui a gente então ligou o sinal e interligou o GND. Muito importante interligar o GND. Eu vou até mostrar para vocês depois o que acontece quando a gente não interliga o GND aqui. Beleza, com isso eu vou ligar aqui a alimentação do meu sistema para ver como é que ele vai se comportar. Aqui a gente pode ver que já acendeu alguns pixels, deve ser algum tipo de sujeira aqui nas minhas ligações, né, que estão abertas aqui. Então, com a ligação dos pixels feita, lembrando que esse fiozinho verde aqui é o do sinal, tá ligado aqui no nosso laranja, e o GND, que esse branquinho tá ligado aqui no nosso cabo RJ também, da saída do controlador, eu vou ligar a alimentação das fitas e do controlador aqui. Aí vocês podem ver que a fita se mantém apagada, porque esse é o comportamento normal dela, e apesar de a gente estar ligado com a saída aqui, eu não tô mandando nenhum sinal, então é isso mesmo que a fita deve fazer. Aí, esse controlador aqui que eu estou utilizando, ele possibilita para a gente um modo de teste, para aqui nessa ligação a gente já testar para ver se o controlador está mandando sinal aqui para os meus pixels. E aqui a gente já consegue ver que a fita acendeu tudo, eu estou mandando a primeira cor dela, né, aqui o canal 1, que é o verde, aí o vermelho, o azul, e então todas as três cores juntas que dá o branco. Posso testar em todas as saídas aqui, né, para ver. Saída 2.
saída 3 e saída 4. Todas funcionando, mandando o sinal. Isso é bom porque validou a nossa ligação, a gente ligou da forma correta aqui. Agora, muito importante, por que a minha fita não ligou, apesar de eu ter feito as ligações corretamente aqui? Pode ser por alguns fatores, como por exemplo, a gente pode ter uma emenda, como essa aqui, por exemplo, que eu fiz, que não está muito bem feita. Então o sinal pode estar perdido, os fios podem estar se encostando ali. Ou, por exemplo, antes aqui eu estava utilizando um fiozinho aqui para conexão que não estava legal, eu tive que trocar. Então, problema nos fios, também outra questão. E outra coisa ainda, vou até mostrar para vocês aqui, vou botar no modo de teste novamente. Ó, vou deixar aqui na primeira cor. E esse GND aqui, que a gente sempre pede para ligar nas fitas, né? Ó, eu vou desligar aqui e a fita vai começar a piscar bem doido. Não sei mais se ela vai responder até. Ó, ela realmente até tenta mandar o sinal ali, mas não tá bem legal. Então, quando eu volto a interligar o GND, ela volta a funcionar perfeitamente. Então, esse aqui é um ponto muito importante para vocês conferirem, tá? Se o GND está interligado aqui da saída para a fita, ok? Aí eu vou mostrar para vocês a ligação com esse controlador aqui, que a saída é em Borne e não em RJ45, para vocês terem outra referência de como fazer. Então, como vocês podem ver aqui, esse controlador é alimentado aqui em cima com 9 a 12 volts também, então eu posso usar a mesma fonte. E ele tem duas saídas Out1 e Out2 para os pixels. Eu vou utilizar apenas uma saída, e aqui eu também já tenho um ponto de GND, de negativo, né? Eu vou utilizar esse aqui. Ó, aí vocês podem ver aqui que esse aqui, lembrando, é o meu sinal. Eu liguei aqui nesse Out1, que é onde sai o sinal, né? O WS+. E esse branquinho aqui, esse branquinho meio verde, né? É o nosso GND, o nosso negativo. Eu liguei aqui no GND do meu controlador aqui. Esse aqui ele não tem o modo teste. Quando eu ligar aqui, ele basicamente só vai ligar o sistema. Ele liga o controlador aqui, né? Como vocês podem ver. Porém, a fita vai continuar apagada. O meu comportamento correto. Como ele não tem como mandar um teste para ele, então, basicamente, é isso aqui. Se o controlador de vocês, como esse aqui, não tiver esse modo de teste, um pouquinho mais para frente do vídeo, a gente vai mostrar como fazer esse teste aqui da fita para você pelo menos validar que está ligado corretamente. Então, para a gente finalizar essa parte das ligações, a gente vai ter a ligação de rede do controlador até o meu computador. Aqui, a ligação de rede é por esse conector RJ45 de nome Ethernet, né? A mesma coisa também nesse meu outro controlador aqui, Ethernet, né? RJ45 também. Eu posso ligar, se eu tiver apenas um controlador, eu posso ligar o controlador direto no meu computador para essa porta de rede mesmo. Aí eu só coloco um cabo de rede normal aqui, né? Direto no meu computador, por exemplo, né? Eles vão ter comunicação um com o outro. Ou também, se eu quiser ligar dois controladores na rede, eu vou ter que ligar esses dois carinhas aqui, esses dois controladores, e um switch de rede. Aqui eu tenho esse pequenininho. Aí, essa primeira Pixelbox vai ligar aqui, essa segunda vai ligar aqui. Então, esse carinha aqui vai ligar no meu computador. A gente vai ter essa ligação aqui de rede, né? Quando eu tenho mais de um controlador. Esse conector aqui está ligado aqui no meu primeiro. Esse meu segundo controlador está ligado aqui na segunda porta. Aí essa terceira porta está ligando aqui no meu computador. E fechou essa parte das ligações. Para finalizar, pessoal, a gente vai para a parte da configuração dos controladores no programa de controle de luz. E então o teste dos pixels, para a gente ver se as nossas ligações estão corretas e as configurações também. Aqui novamente eu vou estar utilizando o programa LumiKit Show específico, né? Mas vai se aplicar para outros programas de controle de luz ArtNet também. Beleza? Então aqui, primeira coisa, eu já tenho meu programa baixado, LumiKit Show. Eu vou abrir ele aqui. Aí então essa é a interface do programa. O que a gente vai utilizar para configurar é aqui em cima no botão direito Interfaces, configuração das interfaces. E aqui então eu vou fazer toda a configuração desses meus dois controladores. Primeiro, para vocês pode aparecer assim, modo simplificado, né? Como tá aqui. Aí eu vou tirar esse modo simplificado. Eu vou clicar aqui no remover tudo. Só maximizar a tela para vocês conseguirem ver melhor. E então, antes de tudo, eu vou até deixar marcada essa opção aqui, que é bem importante, né? Gravar as configurações das interfaces, que vai salvar as nossas configurações nesse arquivo aqui. Antes de tudo, eu preciso ter o endereço IP do meu computador e das minhas controladoras compatível. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é configurar o IP do meu computador aqui em conexões de rede. Eu venho aqui no Ethernet, propriedades, aí eu procuro aqui na lista protocolo IP versão 4, TCP IPv4, propriedades. Aí então aqui para vocês deve estar dessa forma aqui. Obter um endereço IP automático e obter um endereço NS automático. Para configurar o IP do meu computador, eu venho aqui e marco essa opção usar o seguinte endereço IP e eu vou colocar um IP aqui que é compatível com os meus controladores de fábrica, que é 192.168.0.10. Aí a máscara de subrede, né, 255.255.255.0 e tá pronto.
Aí eu vou fechar e salvar esse aqui. E o IP do meu computador está configurado corretamente. Agora eu vou adicionar o meu primeiro controlador, que é esse Pixelbox AMP aqui. Eu venho aqui no adicionar. E para mim ele até já aparece aqui, Pixelbox 8 AMP. Perfeito. Aí no IP local é o IP do meu computador, que é o 10. E o IP destino é o IP do meu controlador aqui. Por padrão ele já vem com esse endereço IP aqui, então tá tudo certo. Mas se o controlador de vocês vier com outro IP, vocês vão lá e podem mudar aqui tranquilamente. E essas configurações de universo aqui, como esse aqui é o meu primeiro controlador, tá tudo certo já. Aí agora eu vou adicionar o meu outro controlador aqui, a 32/4. Botão adicionar, Pixelbox 32/4, mesmo procedimento, IP local é o IP do meu computador e o IP destino dela é o final 30, é o IP padrão de fábrica que já está aqui configurado nela corretamente. Agora um detalhe muito importante é a sequência de universos. Aqui na minha primeira Pixelbox eu estou utilizando os universos DMX 0 até 16, então a minha segunda aqui, Pixelbox ou controlador que for, eu vou ter que seguir sequência do universo DMX. Então se aqui em cima eu estou com 16, próximo vai ter que começar no 17. E aqui, como vocês podem ver, começa no 17, até o 24 da primeira, depois 25, então até o 49. Se eu tivesse outro controlador aqui, vou adicionar um genérico. Esse terceiro controlador aqui, o universo DMX dele teria que ser 50. E outra informação importante também é o IP destino. Aqui, as minhas duas Pixelbox, essa primeira e essa segunda, estão com IPs diferentes, mas compatíveis. Aqui a primeira tá 192.168.0.50 e essa segunda 192.168.0.30. E esse terceiro aqui, ele me sugeriu por padrão com o 0.30, 192.168.0.30. Se eu deixasse esse IP aqui, esse controlador aqui, esse terceiro, ia receber o mesmo sinal que essa Pixelbox aqui. Então é muito importante esse terceiro controlador ter um IP único. Então ele vai ser da classe C, né? Que é esse aqui, 192.168.0, e tem que ser o IP único. Então ele não pode ser 30 e não pode ser 50. Ele tem que ser 31, por exemplo. Ou poderia ser 32, ou 33, ou 51, né? Ou 9, né? Um IP que a gente não tá usando. Ele também não poderia ser 10, porque 10 é o IP do meu computador. Também ia dar problema. Então com isso eu clico em confirmar e a configuração dos meus controladores está pronta. Com a configuração das interfaces realizada, a gente pode agora testar os pixels para validar as nossas ligações e as configurações. Aqui no programa LumiKit Show, eu venho aqui em cima no canto superior esquerdo Show, aqui na aba Matriz, e então o botão Localizar Canais. Vai abrir essa janelinha. Aqui a gente vai estar mandando o sinal do computador, do programa, né, para os controladores, e então dos controladores para a fita. Aqui eu já estou mandando o sinal mesmo. Vocês podem até ver que já acendeu esse primeiro LED do meu primeiro pixel, primeiro painel. Lembrando que a gente tem um controlador que está começando lá do universo 0, então esse aqui eu já estou mandando o sinal desse controlador aqui. Daí a gente pode ver se está respondendo todos os pixels, está tudo certinho. Daí tem esse canal aqui, eu posso aumentar o valor. Ó. Esse meu primeiro pixel ele tem 3 canais porque ele é RGB, então se eu colocar o canal 1 vai ser o verde, o segundo é o vermelho e o terceiro provavelmente é o azul. Perfeito, é isso mesmo. Aí vamos ver se ele não tem mais nenhum outro canal. Não, é isso mesmo, então ele é RGB, porém na verdade ele é GRB, ou seja, verde, vermelho e azul. Só a sequência é diferente, mas é a mesma coisa. 3 canais aqui. Aí o 4, 5 e 6 é o próximo, aí a gente tem o 7, 8 e 9... até o último pixel aqui do meu painel. Vai ser lá no 256. E pronto. E para testar esse painel aqui, lembrando que esse painel aqui está ligado no segundo controlador. E esse segundo controlador está começando do universo 17. Então a gente precisa vir aqui no campo universo, mudar para 17, colocar no primeiro canal e aqui o primeiro pixel está aceso. A gente pode fazer o mesmo teste. Os pixels estão funcionando certinho, tem as 3 cores, até 256. Os dois estão iguais, os dois estão funcionando. Essa parte aqui a gente finalizou. Com a configuração e a ligação feita, o próximo passo é a gente fazer o mapeamento dos pixels para depois a gente conseguir fazer os efeitos, as programações, salvar tudo no programa posteriormente. Agora, para a gente fazer o mapeamento dos pixels aqui, a gente tem algumas formas de fazer. A gente pode fazer, como eu mostrei aqui, pelo localizar canais, aqui dentro do Show Matriz. Daí a gente vai dizendo... Vou até mostrar aqui como fazer. Ó, esse aqui é o primeiro LED do primeiro pixel aqui do meu painel. Então eu vou marcar como início. E agora eu posso ir até o final desse painel aqui. Esse é o último pixel. E marcar como fim. Eu também já vou aproveitar e fazer o outro. Ele vai estar ali no 17 no primeiro canal.
Ele vai terminar lá no 18.256. Marcar como fim. Aí aqui eu tenho basicamente duas linhas que se referem a esse aqui é o primeiro painel, o primeiro pixel. Primeiro painel, o último pixel, a mesma coisa aqui embaixo para o segundo painel. Aí eu posso vir aqui em criar painéis de LED, escolher qual é a sequência de cores que a gente identificou. No meu caso, ela é verde, vermelha e azul, GRB. Se for outra sequência que vocês podem ver como vocês vão nomear, né? Então se fosse RGB, colocaria RGB, ou se fosse azul, vermelho e verde, por exemplo, né? BRG, enfim. Aí aqui a gente tem um prefixo que a gente pode dar um nome para os nossos painéis, então eu vou deixar aqui de painel, underline, por exemplo, né? E vou dizer que eles estão na horizontal. Aqui eu posso escolher tanto faz um dos dois. E confirmar. Aqui então, ele criou, na minha matriz, vamos dar uma olhada aqui, ele criou o painel 1 e o painel 2. E vocês podem ver que ele até alterou aqui em cima, tá? 256 por 20 pixels. Eu tenho 20 pixels de altura aqui e 256 pixels de largura, que ele criou pra gente aqueles 256 pixels, que é quantos pixels cada painel aqui, meu específico, tem. Aí se a gente for aqui em aparelhos, ele criou aqui pra gente, ó, painel 1 e painel 2. Essa é uma forma de criar os meus pixels aqui. Porém, vocês podem ver aqui na minha matriz, aqui, né, que isso aqui não está muito bem representado com o esquema que eu tenho aqui montado na mesa, né? Ele está bem diferente. Então, para isso, eu vou precisar alterar o tamanho aqui da imagem. Aí, a largura, nesse momento, ela vai ter que ficar assim mesmo, porque esse é o tamanho dos pixels ali, depois a gente vai arrumar isso. Porém, a altura aqui, deixa eu ver quanto é que tem. Esse meu painel aqui, eu sei que ele tem 8 pixels de altura por 32 de largura. A mesma coisa aqui com esse painel de baixo. Então, a minha altura vai ser 16 e largura depois a gente vem arrumar. Então, vou deixar aqui, venho aqui no aparelho, vou arrumar o painel 1 primeiro. Aí eu tenho que vir aqui no painel de LED, nessa abinha aqui, aí dizer quantas linhas ele tem. Aqui as linhas vão ser a altura dele, que é 8, e a quantidade de colunas, que vai ser a largura, que no caso é 32. E a mesma coisa aqui para o meu segundo painel. Aí a gente volta aqui para a matriz e pode ver que eles estão reorganizados aqui. Aí segurando com o botão esquerdo aqui em cima, eu posso mover os painéis para organizar como eles estão mais ou menos. Aqui, inclusive, para mim, eles estão assim, na verdade. O painel 2 aqui está em cima e o painel 1 aqui está embaixo para mim. Aí eu posso vir aqui e ajustar o tamanho da imagem, que daí vai ser 32. E esse aqui é, de fato, o que eu tenho aqui. O tamanho da minha matriz é 16 por 32. Essa aqui é uma das formas de fazer o mapeamento dos pixels. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Ele criou na nossa janela principal os dois painéis aqui. E eu vou colocar um efeito só para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu colocar aqui um efeito de cor fixa, por exemplo. E eles estão funcionando perfeitamente. Agora, eu vou mostrar para vocês um negócio bem interessante, que é importante para o mapeamento. Vou testar um mapeamento ainda com um efeito radar. Aqui em cima, nesse painel à esquerda, é o efeito que eu quero que ocorra. Vocês podem ver que está um radar de uma esquerda para a direita, mas aqui na prática, ele está bem diferente, está bem estranho. A gente pode arrumar isso aqui. Aqui no show novamente, aqui na configuração dos painéis eu vou abrir, aí aqui na aba painel de LED, e então aqui eu tenho esses 4 esquemas de como os pixels estão dispostos aqui no meu painel. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Como é que a gente sabe qual é a sequência, né? Vamos ver aqui então como o painel funciona. Esse meu primeiro pixel aqui acende aqui, e dele vai descendo essa primeira coluna. E então ele pula para a coluna do lado aqui embaixo, daí ele sobe, ele vai fazendo tipo uma cobra, por exemplo, né? Um movimento de cobra, assim. É o snake que o pessoal chama, né? Aí esse tipo, a gente vem aqui e vê qual que é o tipo que se encaixa, que seria esse direita aqui em cima. Que ele começa em um ponto, vai para o final, desce, começa de baixo e vai. A mesma coisa para o meu outro painel. Então a gente colocou o tipo de LED como esse terceiro ali, né? A gente achou que era aquele tipo, mas a gente pode ver aqui no efeito, eu estava esperando o efeito vai da esquerda para a direita, como um radar aqui, porém na minha fita ainda está estranho, então provavelmente não é esse tipo, a gente pode vir aqui e alterar para um outro tipo. Aqui, esse quarto tipo de LED, que também é similar ao que a gente tem, só que esse aqui é invertido, né? Perfeito. Agora sim, para mim aqui, o efeito está correndo da esquerda para a direita, igual no que está no programa também, e o mapeamento aqui está certo. Esse aqui eu estou usando da esquerda para a direita, agora eu vou usar um outro teste que é de cima para baixo. Para mim também está igual, cima, baixo, cima, baixo. Então, aqui a gente garantiu que
que o nosso mapeamento está correto. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de a gente fazer o mapeamento. Eu vou excluir esses meus pixels aqui. Então, por exemplo, o mapeamento que eu mostrei anteriormente é quando a gente não sabe o tamanho da nossa matriz aqui, a gente não sabe como vão estar dispostos os pixels. Daí a gente faz o mapeamento pelo localizar canais, ver onde está cada um, ver o tamanho e depois coloca essas informações. Uma outra forma de fazer é quando você já sabe o tamanho da área de pixels que você vai trabalhar e quantos você vai ter. Então, por exemplo, eu ia vir direto aqui no tamanho da área de imagem e eu ia colocar direto aqui, ó, 16 por 32. No caso, largura 32 e altura 16. Aí eu vim aqui em aparelhos, novo aparelho, painel 1, vai ser do tipo painel de LED, aqui ó, painel de LED. Fabricante não precisa informar, isso aqui é uma informação só para vocês se guiarem ali, né? Vou deixar genérico aqui. Aqui eu sei que ele tem 768 canais, por exemplo, né? Eu vou abrir a calculadora para vocês verem como eu cheguei nesse número. Então aqui, cada painel eu vou ter 8 por 32 pixels, né? 8 por 32, então 256 pixels. Cada pixel aqui, ele é RGB, ele tem 3 cores, então vezes 3, porque cada canal é uma cor. Então cada painel vai ter 768 canais. Dessa forma aqui que eu cheguei nesse número de canais aqui. E que meu programa também tinha feito anteriormente, automaticamente da mesma forma que eu fiz. Aí eu venho aqui em painel de LED, aí eu coloco a sequência de pixels que é, a quantidade de linhas, né, que vai ser a altura, e aqui a largura. 8 por 16. Outra informação também bem importante, como esse meu primeiro painel, ele está no meu primeiro controlador, então o universo dele vai estar 0, que está na primeira saída desse controlador aqui, e o canal de início vai ser 1 mesmo. Aí confirmar. Aí vocês podem ver que ele criou aqui para mim, não é 8 por 16, é 8 por 32. Bom, de qualquer forma vocês conseguiram ver ali, né? Ele criou um painel igual que a gente tinha feito anteriormente da forma automática. Aí eu posso, como as configurações aqui dos painéis vai ser igual, posso vir aqui no botão duplicar, aí só lembrar que esse aqui, daí eu vou alterar as configurações dele. Esse aqui vai começar no universo 17, canal de início vai ser 1, porque ele está no segundo controlador aqui, e aqui já está tudo configurado corretamente. Só lembrando também de marcar aqui como que os pixels estão distribuídos aqui. E então a gente ajusta aqui na matriz. Ajustar aqui como está para mim, painel 2 está em cima e 1 está embaixo. Aí a gente pode confirmar, os painéis são criados aqui na janela principal, e vou botar aquele efeito lá, uma cor fixa, e o radar da esquerda para a direita está funcionando perfeitamente, e o de cima para baixo também. Uma outra forma de fazer o mapeamento dos pixels vai ser aqui, eu vou configurar meu painel, é aqui no painel de LED, no mapa personalizado. Para isso eu vou precisar ter os meus pixels configurados aqui, então o painel eu já configurei ele, 768 canais. Aqui na aba painel de LED, ele vai ter as 8 linhas e 32 colunas. Então aqui no mapa personalizado a gente tem o nosso espaço de 8 linhas e 32 colunas para mapear os pixels. Isso aqui é útil em caso que você vai ter uma fita correndo, por exemplo, em horizontal. Se tivesse uma fita assim, né, esticada dessa forma aqui, a gente poderia mapear aqui dentro do mapa personalizado. Aqui eu vou mostrar para vocês, inclusive, como seria fazendo essa linha de pixels aqui horizontal. Eu já tenho aqui alguns canais do meu painel, que vão ser essa linha horizontal para facilitar o mapeamento. Então vou fazer o seguinte, com o clique duplo do mouse eu vou já começar a colocar os meus pixels aqui. Aí só deixa eu conferir aqui, só preciso antes colocar a sequência certa de cores, agora sim eu posso ir no meu mapa personalizado. Aí clique duplo aqui, né, para colocar o canal. Aí se não me engano o próximo vai começar aqui embaixo, vai ser o 43, o outro vai ser esse aqui, 55, 85, 109, 127. Vamos dar uma olhada aqui na prática o que vai acontecer. Inclusive eu já tenho meu painel aqui configurado. Vou colocar esse efeito de radar que vai da esquerda para a direita e vocês podem ver aqui que ele está indo da esquerda para a direita. Justamente nesses pixels aqui que eu coloquei. Bem na sequência certinho. Então se vocês tiverem, por exemplo, uma fita de LED reta assim, né? Porém disposta de uma forma horizontal, para que ela acompanhe os efeitos de outros painéis que vão estar horizontal ou vertical, não na horizontal, vocês podem colocar esse mapeamento do mapa personalizado. Uma outra forma ainda seria utilizar o mapeamento direto. Para isso aqui eu já tenho configurado meu painel, né? Minha sequência de cores também. Aí só coloco aqui mapeamento direto. Aqui ele vai permitir que a gente venha aqui na aba matriz, ele vai aparecer aqui na direita pra gente, na lista, painel 1, que é o aparelho que a gente selecionou como mapeamento direto. Então aqui na minha matriz de 32 por 16, eu posso
e ir clicando com o botão esquerdo 2 vezes, como a gente fez o mapa personalizado, aqui direto na matriz. Então vamos começar aqui, por exemplo, né? Ó, aqui embaixo tá o universo e o canal, que vai ser o que eu vou colocar agora. Então, clique duplo aqui, é o universo 0, canal 1. Aí o próximo vai ser o 43. Ali lá embaixo eu vou editar o canal 43 e vou colocar aqui. E o próximo, 055, aí o 085, 0109, 127, 163... Pronto, e com esse mapeamento vocês podem até ver que aqui na minha aba matriz ele já está rodando o efeito. Ele está rodando nessa sequência aqui que eu coloquei, em horizontal. Similar ao mapa personalizado, porém a gente faz aqui direto na matriz. É útil para quando você tem projetos bem específicos, onde os pixels vão estar organizados, né, dispostos no local, em uma configuração bem específica. E você vai precisar fazer um mapeamento bem específico. Daí você faz aqui dessa forma com o mapeamento direto. E para finalizar aqui na configuração dos pixels, se a gente for aqui no painel de LED, a gente tem essa opção aqui, correção de cor. Isso aqui vai significar que a gente pode determinar a intensidade máxima de cada cor do nosso pixel. Então, por exemplo, se eu tiver um pixel aqui que o vermelho é muito mais forte que o azul e o verde, eu posso vir aqui marcar a correção de cor, valor máximo DMX do ciano barra vermelho e colocar ele em 100, por exemplo. Assim, toda vez que vai acionar o meu vermelho aqui no meu painel, ele vai acionar com uma intensidade menor. Isso a gente consegue testar a gente colocando, por exemplo, um efeito de cor branca em toda a nossa fita, e daí então a gente vai ver que às vezes o branco puxa um pouquinho para o vermelho, um pouquinho para o azul ou um pouquinho para o verde. Então a gente pode vir marcar aqui correção de cor e ajustar conforme a necessidade, para vocês verem qual o ajuste que fica melhor para vocês ali. Aí agora vamos para a criação dos efeitos. Aqui no Lumikit Show, em específico, a gente tem esses 4 botões aqui, o L1, L2, L3 e L4. Esses 4 botões aqui vão ser efeitos que vocês podem fazer no LED digital aqui, no painel de LED, né? Aqui então eu tenho um painelzinho à esquerda, um central e um à direita. Nesse painelzinho aqui da esquerda eu posso colocar 2 efeitos diferentes, o L1 e no L2, e no painel à direita também, o L3 e o L4. Então no painel do meio ele vai juntar o painel da esquerda com o painel da direita para então ser o efeito que vai de fato aqui para os painéis. Eu vou até mostrar para vocês aqui na prática. Vou colocar, por exemplo, um efeito de cor fixa aqui no painel da esquerda, né? E um outro efeito de cor fixa no painel da direita. Aí eu vou mudar essa cor aqui para ser vamos ver aqui, pegar um azul. Ó, então esse painel central aqui, ele juntou os efeitos do vermelho com o azul, que então vai dar um roxo. Nesse caso ficou um pouquinho mais magenta. E aqui nesse botãozinho, né, esse mixer, por exemplo, né, ele vai dizer, ó, eu quero additive esse aqui. Ele vai adicionar o da esquerda com a direita. Ele tem vários outros que vocês podem usar aqui também. Aí pode ser um ou outro, pode ser esse vertical aqui, pode ser horizontal. Enfim, tem vários parâmetros aqui que vocês podem utilizar. Inclusive, eu só utilizei apenas um efeito no painel da esquerda e um na direita, mas vocês podem misturar assim. Esse efeito de key de cor fixa, né? Eu posso colocar um outro em cima aqui também. Ó, então aqui dá para fazer vários tipos de efeitos. Aqui no meu painel do meio eu tenho a cor fixa do L1, o efeito de acumulado L2 e também o flicker do L3. Eu ainda poderia colocar um L4 ainda. Então dá para fazer bastante coisa aqui dentro. E se a gente quiser salvar esse efeito aqui que a gente fez, a gente vem aqui embaixo nessas caixinhas aqui, nesse A até o M, que são as nossas cenas. Então eu venho aqui, botão direito do mouse, né? Salvar cena, efeito, LEDs 1, por exemplo. Aí aqui embaixo eu vou escolher o que eu quero salvar. Eu quero não salvar nada aqui dos mixers, ou seja, nada do L1, L2, L3 ou L4. Ou eu quero salvar todos como eles estão aqui agora. Ou se eu quero só salvar o que está no L1, no L2, ou no L3 e L4, ou o que tiver no preset dentro da cena. Aqui eu quero salvar tudo mesmo, eu vou deixar aqui. Inclusive também, se eu quisesse, eu poderia dar uma cor para essa minha cena aqui que eu vou salvar, né, para identificar ela. Eu também posso escolher um ícone para ela, vou escolher qualquer um aqui só para a gente ver. Aí eu vou desligar o efeito. Então, quando a gente chamar essa cena aqui, ele vai automaticamente executar o efeito que a gente tinha salvo aqui dentro. E quando a gente está trabalhando com LED digital e os efeitos aqui em cima, é sempre recomendado vocês terem também um efeito com nada ligado, com desligado aqui. Também vou fazer isso. Salvar todos os ajustes, LEDs, o vazio, por exemplo. Eu vou usar esse X aqui. Porque então aqui no meu teclado eu posso fazer a troca direto, né? Ó, acionar a minha cena, a cena com efeitos, né? Ah não, eu quero que desliga, então seleciono a cena aqui, apaga tudo e ele fica apagado. É só uma dica para vocês, né? Porque senão você ia ter que vir aqui toda vez que precisar desligar, aqui no botão off.
você pode fazer uma cena com ele desligado, que já facilita bastante. Uma outra forma também de fazer os efeitos aqui nos meus pixels é pelo Wizard de efeitos. A gente pode fazer esse WIC aqui, que é o Wizard de efeitos no caso. A gente pode então selecionar na janela principal os aparelhos que a gente vai querer. Nesse caso eu vou aplicar efeitos para os meus painéis, para ambos os painéis. Inclusive eu até vou criar alguns grupos para eles, que a gente pode usar aqui, que vai facilitar essa seleção dos aparelhos, para a gente não precisar vir aqui toda hora e selecionar. Então eu vou criar um grupo aqui, todos painéis. Eu vou aqui também painel 1 e painel 2. Então eu posso facilmente vir aqui só selecionar o grupo que eu quero, sem precisar vir aqui na janela principal, arrastar o mouse e selecionar os que eu quero. Então todos os painéis. Aí os efeitos para os pixels aqui no Wizard, a gente vai usar essa linha aqui, cor. E essas caixinhas aqui do lado, esse red, green, blue, né? São efeitos que a gente já disponibiliza junto com o programa assim que ele é baixado. Então a gente já criou esses presets aqui de efeitos para vocês já poderem utilizar. Então aqui já tem algumas cores primárias, né, como o vermelho, verde, azul, enfim, né? Tem o branco. E se a gente pegar e arrastar para o lado, a gente vai ter mais efeitos ainda também. Aqui a gente já tem uma mistura de um red e um desligado. A gente tem um red com green, um vermelho com verde, piscando, né? Trocando entre um e outro. A gente tem vários tipos de efeito aqui prontos que a gente já fez. Aqui tem 3 cores. Inclusive, se eu quiser criar o meu próprio efeito, eu também posso. Eu venho aqui clicar nesse botão EF, lembrando que é nessa linha aqui de cor, né? E aqui na lista à esquerda, a gente vai ver todos os efeitos que o programa já tem pronto, que são esses presets, né, que a gente tinha comentado. E para criar o meu, eu venho aqui no botão Salvar Novo, Efeito, LEDs 1, por exemplo. Então, só para explicar para vocês essa janelinha aqui, à esquerda a gente vai ter todos os efeitos criados, todos os presets, né? Aqui embaixo alguns botões úteis, então botão salvar novo a gente vai criar um novo efeito. Aqui tem botão acima e o abaixo para mover o efeito aqui na lista, né? Inclusive esse carinha aqui, ele vai então lá no início da lista. Ó, efeito LEDs 1 veio para cá. Aí a gente vai ter aqui à direita, né, as configurações do efeito em si. Aqui em cima a gente vai ter o tipo do efeito que vai ser. A gente pode ter vários tipos de efeito diferentes. A gente tem cor, efeito de tipo de cor padrão, a gente tem esse cor de fundo aqui, tem um cor escorrendo, tem um fade entre as cores, vou botar aqui esse padrão aqui. Enfim, aqui a gente tem os efeitos, né, o tipo de efeito, a gente tem os parâmetros dele, aqui está em tempo, né, a cada 1 segundo basicamente, que é 1000 milissegundos, né, a gente vai trocar da cor vermelho para amarelo. Se eu quiser colocar outra cor aqui eu posso. Essa aqui à esquerda são as cores que eu tenho disponíveis para usar nesse meu efeito específico aqui dentro. Aí aqui embaixo mais alguns parâmetros que a gente pode utilizar ainda também. A gente pode fazer o fade in, o fade out. Enfim, dá para fazer bastante coisa nos efeitos aqui no Wizard. O principal que a gente utiliza para os pixels, que é o mesmo ali dos botões L1 até L4, esse efeito matriz aqui. Aí vocês podem ver, eu posso inclusive usar um efeito do LED Gen, se eu tivesse algum efeito aqui no L1 ou até L4, eu poderia utilizar direto. Ou se eu quiser criar o meu, editar efeitos aqui na matriz daí, aí aqui abre para mim aquela mesma telinha dos efeitos, onde eu posso escolher o efeito que eu quero. Assim que eu criei o meu efeito, eu venho aqui, clico no botão salvar, aí pronto. Confirmar. Aí então, para de fato aplicar esse efeito, eu venho aqui na minha cena, botão direito, salvar a cena, efeito LEDs 2, por exemplo, que vai ser, eu já tenho um efeito LEDs 1 aqui. E aqui, como eu não tenho nada feito aqui nos botões L1 até L4, eu posso deixar aqui salvo, não salvar nada. Aí assim que eu trocar para minha cena aqui, ele vai aplicar o efeito que a gente tinha feito. Se eu for para uma cena vazia, ele vai ficar vazio. Porque novamente a gente fez aqui pelo Wizard mesmo. Outra informação bem importante também é que a gente pode ter, por exemplo, um efeito rodando aqui em cima. Deixa eu pegar aqui um Fixed Color. Como a gente comentou, o efeito aqui em cima ele não vai parar, apenas a não ser que você clique aqui no botão L off. Mesmo se eu tiver uma cena executando aqui, esse Fixed Color vermelho vai estar rodando em cima dele. Para que isso não aconteça quando você seleciona a cena aqui embaixo, no momento que eu vou salvar a minha cena, eu tenho que ter garantido aqui que ele está no L off, está desligado aqui em cima dos painéis. Aí eu posso salvar novamente aqui em cima mesmo. E aqui, ó, salvar todos os ajustes dos mixers, que daí ele não tem nada aqui em cima ligado. Aí eu posso colocar um efeito aqui em cima mesmo, né? Aí se eu trocar aqui para uma cena vazia, ele continua rodando, mas agora se eu vir aqui para minha cena que eu fiz, ele vai apagar aqui em cima. Dessa forma então, vocês já sabem como fazer o mapeamento dos pixels, tendo as duas formas, né?
e então como criar o efeito de vocês. Aqui eu peguei um painel de 16 por 32, dois painéis no caso de 8 por 32, né, que dá 16 por 32, e fui fazendo os meus efeitos, tanto por esses painéis aqui em cima no gerador de imagens para LED, quanto pelo Wizard. Aí vocês podem escolher qual é a forma melhor que vocês querem fazer os efeitos. Inclusive, uma outra curiosidade também que a gente consegue fazer pelo Wizard, que ele dá essa flexibilidade pra gente, é, por exemplo, aqui eu criei um painel, eu posso dar uma cor específica para ele, e então aplicar esse efeito aqui na cena. Eu posso selecionar o outro painel e colocar uma outra cor para ele. E eu vou salvar essa cena aqui, efeito LEDs 3. Também eu vou salvar todos os ajustes, porque eu só quero que esse efeito aqui seja executado. Então vocês vejam que o Wizard ele me dá a possibilidade de eu selecionar o painel específico que eu quero e aplicar o efeito que eu quero. Esse efeito aqui, inclusive, ele poderia ser aquele de movimento. Eu vou até mostrar para vocês aqui no editor, né? Vou pegar esse efeito aqui que eu fiz. Ó, ele tá rodando só nesse primeiro painel. No segundo painel continua amarelo, como eu não alterei. Então tem mais essa flexibilidade que o Wizard pode oferecer para vocês ali na hora de fazer os efeitos e tudo mais. Aí eu vou comentar mais uma particularidade para vocês aqui. Vamos pegar a configuração das interfaces aqui no meu programa. Lembra para vocês que eu comentei que os universos DMX eles têm que seguir sequência dos controladores aqui. Então o primeiro está ocupando o 0 até o 16, próximo tem que estar começando no 17. Porém, se a gente colocar aqui para que ele comece no 0 mesmo, por padrão, se a gente não tivesse alterado isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos aproveitar para pegar aqui. Eu sei aqui que o meu painel 1 é só desse controlador aqui. Então, quando eu mandar um sinal, só esse primeiro painel aqui de cima deve acender. E olha o que aconteceu. Como os meus dois controladores eles estão recebendo o mesmo sinal do universo 0 DMX, os dois estão mandando o sinal para os pixels aqui. Eu vou deixar aqui nesse mesmo efeito, eu vou mudar aqui os universos, só para vocês verem novamente. Ó, eu só mudei o universo, ele já está mandando o sinal certinho. Mais um ponto para vocês conferirem se a configuração está correta, porque pode vir de acontecer que vocês fazem todo o mapeamento certinho, mas na hora da configuração dos universos pode ser que está padrão, né, que não foi alterado e está rodando o mesmo efeito. Geralmente é alguma coisa de configuração dos universos DMX ali no programa que vocês vão utilizar. E então, pessoal, só mais uma informação para passar para vocês, né? Aqui eu trouxe, além do meu painel aqui, daquela fita que a gente tinha trabalhado antes também, uma outra forma que o LED digital pode aparecer também, que é esses módulos aqui, né? E também um outro tipo de fita que tem 4 pinos para ligar. Então, nesse meu painel aqui e na minha fita, a gente viu que tem 3 pinos para ligar. O negativo da alimentação, o positivo da alimentação e o sinal. Aqui na minha fita também. O positivo, negativo e sinal. Porém, a gente pode ter também fitas em que tem 4 pinos para ligar, como essa fita aqui, por exemplo, onde a gente vai ter o positivo da alimentação, o GND, o negativo, né? A gente vai ter a entrada de sinal, que é o DIN, e também o backup do sinal, que é o BIN. Essas fitas aqui que tem backup, você vai ter que ligar esse backup aqui no começo da fita, esse primeiro backup aqui, vocês vão ter que ligar no GND, no negativo da alimentação. Pode ser o mesmo que vocês estão usando para o GND normal da fita aqui. Esse aqui são fitas que, por exemplo, quando parou de funcionar um pixel no meio da fita, só esse pixel aqui vai parar de funcionar. Esses próximos aqui, eles vão continuar funcionando. Então, por isso que existe esse backup aqui nas fitas, que também é similar a esse módulo aqui. Provavelmente, esse F deve ser algum tipo de backup. Daí, lembrando novamente que essas informações sobre os pixels e como eles funcionam exatamente, vocês podem conferir com o fornecedor, com o fabricante, né? Que eles devem saber informar vocês. Ou, às vezes, tem um datasheet online, né? Vocês podem dar uma olhada lá. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo do LED digital. A gente espera que com esse vídeo e com essas dicas e informações que a gente passou para vocês, vocês consigam fazer desde a ligação até a configuração, mapeamento e, por fim, os efeitos com o LED digital. Esse vídeo aqui, ele tem um tamanho um pouquinho mais longo mesmo, mas como o vídeo que a gente fez anteriormente, esse aqui realmente é para você começar do zero, né? Para você pegar algumas informações aqui que são muito importantes, né? Para então você conseguir trabalhar com o LED digital. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai respondendo, beleza? Até a próxima!